Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Frank Alcântara, eu sou o seu tutor da disciplina de eletromagnetismo e tenho o prazer e a honra de estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira, dia 26 de abril, um pouco depois das 9 horas, acompanhado pela professora Daisy no chat e pelo professor Fred, que vai cuidar do nosso vídeo. Faremos alguns exercícios da matéria de eletromagnetismo, baseado nas dúvidas que vocês apresentaram lá no canal de tutoria. Opa, esse é o segredo. Se você quiser ter a sua dúvida apresentada em uma aula ao vivo ou respondida muito rapidamente, entre no canal de tutoria. O canal de tutoria é o canal que nós usamos para poder falar com você diariamente. O professor Fred vai me ajudar com o vídeo e nós faremos 5 exercícios. O nosso tempo é curto e precisa ser bem aproveitado. Vou pedir ao professor Fred a gentileza de colocar o primeiro enunciado, que leremos juntos. 3 cargas pontuais estão arrumadas como mostrado ao lado. Calcule o potencial elétrico em um ponto genérico P de XY, localizado no mesmo plano das cargas. Então observe que eu vou fazer todo esse exemplo só considerando o plano. Não vou considerar o espaço para que fique mais simples. Sabendo que o potencial elétrico V, devido a uma carga elétrica pontual Q, a uma distância R é dado por V igual a Q dividido por 4π ε0R. E esse 4π, esse ε0, nós usaremos a forma simplificada. Menos 10 elevado a menos 9 dividido por 36π. Então vamos tentar resolver esse problema da forma mais simples possível. Eu fiz o seguinte, desenhei aqui no quadro o esquema que vocês viram lá no PowerPoint. Esses esquemas estarão disponíveis a partir de amanhã na aula de vocês, lá na rota de aprendizagem, na seção documentos complementares. Eu vou abrir um espaçozinho onde eu colocarei o link dessa aula e todos os documentos relativos a ela, o PowerPoint e as resoluções. Mas vamos fazer assim, ó, a gente vai precisar calcular o potencial elétrico no ponto P. Então, o potencial elétrico é o nosso V, e ele será dado P pela seguinte fórmula, que o enunciado nos passou. 4π ε0R. O que a gente precisa achar? Nós precisamos achar este R, porque o Q está dado no enunciado. O π é constante. E o ε0, a constante de permissividade do meio em espaço livre ou no vácuo, a gente pode usar essa fórmula de aproximação. 10 elevado a menos 9 dividido por 36π. A gente vai usar essa. Então o que nos falta? O R. E o que é o R? O R será a distância entre cada uma dessas cargas e o ponto P. Então, para a carga A, este é o meu R. É uma linha reta que liga exatamente a carga ao ponto P. Observe que essa linha R é, na verdade, essa linha pontilhada amarela, é, na verdade, um vetor. E a distância entre A e o ponto P será o módulo desse vetor, a intensidade ou módulo. Vamos ver como é que a gente vai calcular isso. Primeiro a gente vai ter que dar uma olhadinha nesse diagrama para ver se a gente entende esse triângulo. Então vou fazer assim, ó, vamos trabalhar com um triângulo retângulo. Ou vocês acham que aprenderam isso em geometria analítica e não ia servir para nada? Serve em eletromag, serve em máquinas elétricas. Vamos trabalhar com retângulo. Então, ó, tracei a hipotenusa do meu triângulo retângulo, que é a distância. Vou pontilhar aqui um dos catetos e vou projetar aqui o outro cateto. Observa que o meu enunciado não me dá nenhum valor para x nem para y.
mas me dá uma distância. A distância do ponto até o eixo. Então, do ponto A até o eixo, eu tenho uma distância A. Do ponto A até a carga C, eu tenho outra distância A. Então, eu posso fazer as distâncias em relação a esse A maravilhoso que a gente tem aí. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. A gente vai calcular o módulo é a hipotenusa, só para a gente lembrar, hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Eu vou chamar de cateto 1, só para a gente pensar, mais cateto 2 ao quadrado. Isso a gente calcula a hipotenusa. Então eu quero ver esta distância. A distância que sai do ponto A até a projeção do ponto P sobre o eixo dos x. O enunciado me diz que essa projeção é x. Então, essa distância será A mais x. Então, o cateto 1 será igual a mais x. E o cateto 2? O cateto 2 é essa distância aqui, ó, do eixo x até a projeção do eixo y. Então, de 0 sobre o eixo x até aonde o ponto se projeta no eixo y, que é o próprio valor do ponto, que é o y. Então, o primeiro vetor que a gente vai calcular, vamos chamar de RAP, será dado por a raiz quadrada, primeiro cateto, A mais x, elevado ao quadrado, mais segundo cateto, y elevado ao quadrado. Ficou bastante simples da gente entender todo esse processo. Agora a gente precisa calcular os outros catetos. Eu vou fazer o seguinte, vou organizar um pouco o quadro, só para a gente poder entender melhor. Então, ó, vou tirar a forma do V daqui, porque ela agora está ocupando meu espaço. A gente já sabe que a soma dos quadrados dos catetos é a hipotenusa, então eu não preciso mais dela. Eu vou colocar o RAP lá em cima, porque a gente já calculou esse. Ele é igual a raiz quadrada de A mais X ao quadrado, mais Y ao quadrado. Vamos ver o RBP. Agora eu quero calcular esta distância aqui, o RBP. Então, vamos calcular o RBP. Sabemos que será uma hipotenusa, então a gente já sabe que RBP será obrigatoriamente uma raiz quadrada de uma soma de catetos. Nesse caso, o B está a menos A, a distância entre a origem e o ponto X é X. Ele está a menos dessa distância. Então, é X menos A ao quadrado mais Y ao quadrado. Por fim, vamos calcular o RCP. O RCP, aqui está o ponto C. O RCP vai ser esse vetor que está aqui. Então, o RCP, sabemos de antemão que, como é uma hipotenusa, a gente vai ter uma raiz quadrada. Ela será a raiz quadrada de x ao quadrado. Opa, por que a raiz quadrada de x ao quadrado? Onde está o ponto C? Ah, o ponto C está exatamente aqui. Esse é o ponto C. Qual a distância do ponto C até o ponto P? É a projeção sobre o eixo do x. É o próprio x, por isso que é o x ao quadrado. E o outro? Ah, bom, o ponto P projeta sobre o ponto Y acima do C. Então, essa distância será y menos a ao quadrado. Achamos os três vetores. Pronto, agora ficou tudo simples. Tudo que a gente precisa fazer é aplicar esses três vetores na fórmula do potencial elétrico. O que essa fórmula do potencial elétrico tem de especial? O que a gente precisa se lembrar? Porque, na verdade,
o cálculo é muito simples. A matemática que a gente usa em eletromag, ela é um pouquinho complicada, mas ela fica muito fácil se a gente souber usar a calculadora certa. Então, o cálculo em si é simples. O importante é você lembrar do conceito. O conceito diz que a tensão nesse ponto V será resultado do efeito causado pelo efeito da carga que está no ponto B, mais o efeito da carga que está no ponto A, mais o efeito da carga que está no ponto C. Então, o V que a gente está procurando calcular será o resultado das somas dos V's provocados por cada uma das cargas. Ou seja, a tensão num ponto do espaço é o resultado da tensão provocada por cada uma das cargas que são relevantes àquele ponto. Na verdade, por cada uma das cargas que existe no universo, mas algumas não causam efeito nenhum que a gente precisa considerar. E para a gente aprender, a gente diminui esse universo, né? Só para lembrar, o nosso V para cada uma das cargas será dado por Q 4π ε0 R. Então, vamos fazer as contas. Não preciso mais desse gráfico, vamos tirar ele daqui para a gente poder ver essa expansão. Boa parte das dúvidas que vocês me passaram no canal de tutoria tinham a ver com esse tipo de expansão. Por isso que eu trouxe um exemplo que trabalhasse com raiz e trabalhasse com somas e a gente pudesse mexer com esses números. Então vamos fazer o seguinte, ó, VAP. VAP vai ser a tensão devido à carga que está no ponto A. Então, qual é a carga que está no ponto A? Menos 3Q. 4π é constante. O nosso ε0, depois eu vou trocar, vou deixar ele fixo por enquanto, porque ele é constante. E o meu R ao quadrado? O meu R é raiz quadrada. Olha que bonito esse R, ó. Vou até esticar o espaço dele. A mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é minha carga devido ao ponto AP. Opa, desculpa, menos 2Q. Ups, ficou feio esse 2, né? Olha que 2 bonito. Menos 2Q. Vamos ver a carga, a tensão devido à carga que está no ponto B. Então, a tensão BP será igual, mesma equação. No caso do ponto B, aí sim a gente tem uma carga de 3Q. Aí a gente vai ter 4π ε0. Quem é o nosso querido R agora? A distância é x menos a ao quadrado mais y ao quadrado. E vamos ver a carga em CP. A tensão devida à carga que está no ponto C ao ponto Q. Então, vamos ver CP, 4π ε0, raiz quadrada, que é o nosso R, x ao quadrado, mais y menos a ao quadrado. Vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira, porque os cálculos são simples, mas são muitos cálculos. Então, AP tem que ser o RAP. Vamos lá conferir. Raiz quadrada de A, x ao quadrado mais y ao quadrado. A raiz quadrada. BP tem que ser o RBP. Vamos conferir. X menos A ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz quadrada disso. Tá lá. CP tem que ser o RCP. Então vamos ver. X ao quadrado mais y menos a ao quadrado. Até aqui fomos bem tranquilos, não tivemos nenhum problema. Agora, para a gente saber o resultado, o potencial elétrico que estará aplicado no ponto P, precisamos somar esses três potenciais. Vou apagar os vetores, porque eles agora estão obsoletos. A gente já tem os vetores na fórmula. O que a gente está procurando? A gente está procurando a tensão V no ponto P. Essa tensão V no ponto P será a tensão no ponto AP, a tensão no ponto P devido à carga A, mais a tensão no ponto P devido à carga B,
mais a tensão no ponto C, no ponto P, devido à carga C. Então, para o ponto P, a tensão lá, que a gente está procurando, o V em P, o potencial elétrico em P, será o resultado da soma do potencial elétrico em P, devido à carga que está no ponto A, mais o potencial elétrico em P, devido à carga que está no ponto B, mais o potencial elétrico em C, devido à carga que está no ponto P. Então, agora a gente substitui. A substituição é bastante simples, mas bem detalhada, precisa de bastante cuidado. Então, vamos aos poucos, como diria meu amigo Jack o Estripador, vamos por partes. Eu vou copiar cada uma das equações e depois a gente vai trabalhar nelas. Então, ó, VP é igual menos 2Q, 4π ε0, raiz quadrada de quem? A mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. Mais quem? Vou deixar entre parênteses, hein? Mais quem? Mais o VB. Quem é o VB? Menos 3Q, dividido por quê? 4π ε0, raiz quadrada de x menos a ao quadrado, mais y ao quadrado. Mais quem? Vou deixar entre parênteses também. O último aqui, ó, é o nosso Q. Embaixo tem 4π ε0, raiz quadrada de x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Pronto. Agora, vocês lembram lá no começo que eu ia substituir o ε0, disse assim, não, eu vou deixar para depois. Aí eu vou pedir para vocês lembrarem lá da matemática do ginásio. Na minha época era do ginásio, né? Agora é do ciclo fundamental. Quando você aprendeu que numa soma, se você tem multiplicadores comuns a todas as parcelas da soma, você pode colocar esse multiplicador em evidência. E vamos achar esse multiplicador comum. Ó, ele está aqui, ó. Isto aqui é comum a todas as parcelas da soma. Deu para ver? Mas tem mais uma coisa comum a todas as parcelas da soma. O quê? A carga. Ela é comum a todas as parcelas da soma. Então, na verdade, eu posso fazer essa soma de novo, colocando quem em evidência? Q dividido por 4π ε0, que vai multiplicar o resto da soma. Vamos usar aqui, ó, para a gente não perder e poder usar o espaço do quadro todo. Eu vou refazer essa equação, colocando em evidência o Q dividido por 4π ε0. Então, ó, o meu VP será igual a Q dividido por 4π ε0. Vamos ver se é o fator que está em evidência mesmo. 4π ε0 está aqui, o Q está aqui. 4π ε0 está aqui, o Q está aqui. 4π ε0 está aqui, o Q está aqui. Então está em evidência. Isso tudo multiplica quem? Vou fazer um colchete, ó, só para a gente não se perder. Então vou abrir o primeiro parênteses. Menos 2, já que o Q ficou em evidência. Quem ficou lá embaixo? Só o nosso vetor. A mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais quem? Mais quem? Vou fazer aqui embaixo. Menos 3, raiz quadrada, x menos a ao quadrado, mais y ao quadrado. Mais quem? Vou fazer aqui embaixo. 1, já que o Q saiu, ele está em evidência, 1 raiz quadrada, x ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Fecha esse último parênteses, fecha o colchete. Então, olha, quando eu coloco em evidência o Q e o 4π ε0, coloco em evidência o Q e o 4π ε0, o Q
e o 4π epsilon zero, o que sobra são os fatores que estão ali. Então, o fator comum está multiplicando todos os fatores dentro desta soma. Ótimo, beleza, já simplificamos bastante isso aqui. Agora a gente pode melhorar um pouco mais essa expressão. Como é que a gente vai melhorar essa expressão? Bom, primeiro eu vou pegar esse epsilon zero aqui e vou simplificar ele. Então, meu VP agora ficou assim. Que 4π 10 a menos 9 sobre 36π, que multiplica todo esse conteúdo que eu já tenho aqui e eu não vou escrever de novo. Ah, vou sim. Deixa de ser preguiçoso, professor. Menos 2, raiz quadrada, a mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. Olha que eu já estou tirando os parênteses. Aqui estava mais, como aqui está multiplicado por menos 3, então menos quem? 3 sobre o quê? Raiz quadrada, x menos a ao quadrado, mais y ao quadrado. Mais quem? 1 sobre... Caramba, que equação grande, hein? Raiz quadrada, x ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Agora eu posso simplificar aqui, ó. 4π corta com 36π, ficando embaixo o 9. Então, na verdade, o meu fator comum, vou substituir aqui mesmo, vai ser 9q, porque, bom, vamos fazer passo a passo. VP será igual a Q 10 a menos 9 dividido por 9. Vamos fazer só essa fração, porque muita gente se enrolou com essa fração aqui, né? Essa fração aqui, ó, pode ser simplificada assim. A gente inverte, multiplica pela inversão do denominador. Então, isso aqui, ó, Q, vai ficar assim, Q sobre 1, que é essa fração que está aqui em cima, multiplicado pela fração que está de baixo invertida. 10 a menos 9 sobre 9. Então, será 9Q sobre 10 a menos 9. E se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar a 9Q vezes... o 10 a menos 9 vai passar para cima subindo, não 9 vezes Q vezes 10 a nona. Mas a gente não precisa ir além disso aqui, não. Então, substitui esse ponto aqui, essa multiplicação por 9Q. Opa! Vou tentar de novo. 9Q, 10 a menos 9. E essa é a equação que permite a gente calcular a qualquer momento, em qualquer combinação de A, para qualquer ponto x, y, a tensão naquele ponto no espaço devido a 3 cargas de valor menos 2, menos 3 e menos 1, Q. Pronto, chegamos ao resultado. Essa é a equação que permite a gente calcular. Eu não consigo chegar a um valor exato. Por que eu não consigo chegar a um valor exato? Porque essa equação é toda literal. Ela serve só para a gente entender como é feito essas simplificações. A professora Deise está me sinalizando. O pessoal está pedindo para você fazer novamente a inversão. Ah, tá. Então, vou apagar o quadro todo, tá? Vamos fazer num espaço maior, porque esse espaço aqui ficou muito pequenininho. É assim, ó. A gente tinha assim, VP era igual Q 4π epsilon zero. Esse era o fator que a gente tinha em evidência. Vamos substituir esse epsilon zero. Isso aqui é igual a Q 4π 10 a menos 9 sobre 36π. O que eu substituí? Eu substituí o epsilon zero
por essa fração. Até aí tranquilo, né? Bom, o 4π está aqui multiplicando e está aqui dividindo. Multiplicação e divisão. Então eu posso cortar o 4π com 36π. Boto 4, divido em cima e embaixo por 4π. Sobra o quê? Na parte de baixo dessa fração sobra 9. Então, esta equação, essa fração agora ficou assim, ó. Que 10 a menos 9 sobre 9. Essa é a fração que a gente tem até agora. Só que um quezinho solto no espaço, na verdade, ele pode ser representado assim, ó. Q sobre 1. Sobre 10 a menos 9 sobre 9. Divisão de fração é, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então é Q sobre 1 vezes o inverso da segunda. 9, 10 a menos 9. Q vezes 9, 9, Q sobre 10 a menos 9. Pode ir mais. Às vezes a gente precisa ir mais. Quer ver? Eu posso dizer para vocês, olha, vamos continuar daqui, ó. A gente chegou aqui, 9Q, 10 a menos 9. Para esse problema, tá ótimo parar aqui, porque a gente só quer fazer uma equação que determina aquele VP. Mas eu posso precisar chegar a um valor. Vamos imaginar que o problema diz que a carga Q tinha 10 newtons. Eu preciso chegar a um valor, a uma tensão, a um volt, eu ia dizer voltagem, mas os professores de eletricidade todos iam me bater, né? Então, é uma tensão, um potencial elétrico, um V. Aí o que a gente precisa fazer? Resolver essa fração. Caramba, como é que eu resolvo essa fração? Eu digo assim, ó, 9Q pode ser multiplicado por 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, 9Q vezes 10 elevado a zero continua sendo... Meu Deus, que 9 feio, né, rapaz? Continua sendo 9Q. Dividido por quem? 10 a menos 9. Ah, agora, ó, potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base. Então, isso aqui fica igual a 9Q. Divisão de potência de mesma base, que multiplica 10, mantém a base de cima e diminui a de baixo. 10 menos 9. 9Q vezes 10, 0 menos 9, 9. Pronto, chegamos ao limite daquela fração. Não era necessário, por causa do problema, mas é possível. E muitos de vocês foi bom... O rapaz que fez essa pergunta, o aluno que fez essa pergunta, foi muito oportuno, porque quando eu comecei a mexer, eu lembrei que eu respondi várias tutorias referentes a esse tipo de divisão. Quando a gente está dividindo uma base, um exponente de mesma base, fazendo essa divisão, vocês se enrolam um pouquinho. É o tipo de coisa que a gente só acerta fazendo muitas vezes, mas olha, eu faço isso há 40 anos. E de vez em quando eu tiro a dúvida na calculadora, porque se eu tiver a calculadora quando eu estiver estudando, fica mais fácil. Mais fácil. Vamos apagar isso aqui, eu vou pedir, deixa eu apagar, vou pedir para o professor Fred a gentileza de colocar para vocês o enunciado do segundo problema. E vou ler esse enunciado junto com vocês. Um elétron livre... Vamos lá? Podemos, professor? Deu? Deu. Um elétron livre está localizado em um determinado ponto do espaço. Considerando que a carga do elétron é dada por E, que é a carga do elétron, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É quase nada. Bom, considerando isso, calcule a intensidade do campo elétrico devido a esse elétron em qualquer ponto do espaço. Em qualquer ponto do espaço. Veja que fazer isso é ambicioso, né? Eu quero calcular o campo elétrico que um minúsculo elétron solto, livre no espaço, no vácuo, qual é o campo elétrico que ele provoca em qualquer campo do espaço. Não é muito fácil. Vamos fazer
Vamos colocar aqui os dados do nosso enunciado. Eu vou apagar a palavra eletromagnetismo, porque a essa altura do campeonato vocês já sabem que a aula é de eletromagnetismo. E vou colocar aqui em cima para a gente ocupar menos espaço, tá? Então, o E, esse Ezinho não é a constante, é a carga do elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Beleza. Aí eu preciso buscar a lei de Coulomb. Eu não sei a lei de Coulomb de cor. Você não precisa saber a lei de Coulomb de cor. É para isso que existem as tabelas de formulário, porque a gente não precisa decorar nada. A lei de Coulomb, a força entre duas cargas será dada pela carga 1, que multiplica a carga 2, dividido por 4π epsilon. Aí esse epsilon é a constante dielétrica do meio, nesse caso é o espaço vazio, então é o epsilon zero, r ao quadrado, e na sua forma vetorial ele tem um azinho ligando as duas cargas. Essa é a fórmula da lei de Coulomb. A gente usa muito ela. Eu fiz questão de destacar o epsilon zero aqui sendo a constante de permissividade do espaço vazio, do vácuo, do espaço livre, porque quando a gente trabalha lá em capacitores, que a gente vê o efeito das cargas nas placas dos capacitores, o dielétrico não necessariamente é o vácuo. Pode ser tântalo, por exemplo, pode ser algum óleo, pode ser até um papel. E aí o dielétrico vai determinar qual é a permissividade que você vai usar. Aí será um E. Um E relativo que a gente vai fazer em relação ao epsilon zero. Mas não será o epsilon zero. O epsilon zero é só para o vácuo. Mas não é a força que o problema quer, porque é um problema do mal, né? Ele quer o campo elétrico. Aí o campo elétrico, a gente vai ter que lembrar que campo elétrico é igual a força dividido por uma carga. Então, esse é o campo elétrico devido. Agora a gente começa a fazer as nossas substituições. Uma das coisas que eu falei lá para vocês nas aulas, nas primeiras aulas, é que você só consegue identificar que existe um campo elétrico se além da carga que está gerando esse campo elétrico, a gente tiver uma carga de prova. Tem que ter uma carga de prova para sentir esse campo elétrico, para perceber, para a gente poder detectar. Mesmo que essa carga de prova seja insignificante, o que você quer é conseguir fazer uma prova. No caso desse problema, olha o que ele quer. Ele quer o efeito do campo elétrico em qualquer lugar do espaço, devido à carga elétrica. Então eu vou poder botar a carga de prova em qualquer lugar do espaço. Quer dizer, fica fácil da gente fazer. Eu vou chamar essa minha carga de prova de Q2. Então, vou botar aqui, ó, só para ninguém esquecer, carga de prova. Q2. Aí, ó, carga de prova não quer dizer que ela vai cair na prova não, tá? Só quer dizer que é a carga que a gente vai usar para perceber o campo elétrico da outra carga. Se a gente não tiver essa interação, não dá para perceber, não dá para medir, não dá para saber se o campo elétrico realmente existe. Por isso que a lei de Coulomb tem duas cargas sempre, tá? Não dá para esquecer isso aí. Aí se a minha carga é Q2, agora eu posso já brincar com isso, né? Então a minha força fica assim, ó. Força fica... Professora, veja, pergunta pro pessoal aí se está todo mundo conseguindo ver esse amarelo. Se alguém não estiver vendo, grita que eu troco por branco, tá? Professor, então, a Q1 é o meu elétron, a Q2 é minha carga de prova, e eu tenho no denominador 4π epsilon 0 r ao quadrado. O que é esse r ao quadrado? É a distância entre o meu elétron e a minha carga Q2. Bom, eu também sei que a força é E sobre Q. Então, o que eu vou fazer? Ah, olha que legal. Eu vou dizer que o campo elétrico será igual à minha força, que é E, Q2, 4π epsilon 0, R ao quadrado, dividido por quem? Pelo meu Q2. Olha que cara esperto. Por que eu coloquei ele dividido pelo Q2? Lembra o que eu acabei de mostrar para vocês? Divisão de fração. Mantém a primeira e inverte a segunda. Então isso aqui é igual a E, Q2,
dividido por 4π, ε0r ao quadrado, que multiplica quem? O inverso da segunda, ó, Q2, na verdade, é Q2 sobre 1. Inverso dessa fração vai ser 1 sobre Q2. Olha que bonito! O campo elétrico E vai ser igual a quem? Q2 está multiplicando no denominador e está multiplicando no numerador. Q2 pode ir para aquele grande lugar lá no céu onde ficam as cargas que foram eliminadas. Não precisamos mais do Q2. Vai para aquele grande capacitor lá. Então, E 4π ε0 R ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, devido a um elétron, será relacionado apenas à distância entre esse ponto e entre o ponto que o elétron está e o ponto onde a gente quer medir e a permissividade do meio. Então será diferente se eu estiver no vácuo ou se eu estiver dentro de uma bacia com óleo ou se eu estiver dentro de um dielétrico qualquer ou de qualquer outro meio, esse campo elétrico será diferente, mas será dado por essa fórmula. Faltou aqui, ó, só porque eu fui simplificando e não coloquei, a gente precisa colocar aqui um vetorzinho, que é o vetor 2, 1, que é o vetor que vai ligar o ponto do campo elétrico até o ponto onde a gente quer medir, e esse vetor é um vetor unitário. Então, deixa eu ver se é só isso que o enunciado pedia. O enunciado apresenta os valores. Então, depois que chega aqui, a gente quer fazer realmente os valores. Então, vamos fazer os valores. Professor Frank. Oi. Antes disso, o Ronaldo me perguntou se é possível simbolizar graficamente esse aqui? Esse é assim, quer ver? Ó, deixa eu apagar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar que a gente está num espaço, né? Então, vamos ver se eu consigo desenhar espaço. Porque mamãe me fez fazer conta, não me deixou desenhar quando eu era pequena, aí eu tenho esse problema. Mas se eu conseguisse desenhar o espaço, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Culpa de mamãe, que está no céu a essa hora. A gente teria aqui X e Y, porque vocês gostam assim, e aqui o Z. E aí eu tenho um elétron qualquer, um ponto qualquer do espaço, vou dizer que ele está aqui. Aqui está a minha carga E. Esse ponto está em alguma coordenada negativa do Y, em alguma coordenada positiva do X e exatamente sobre o zero do Z, está exatamente no plano XY, então ele não está nem um pouquinho aqui para minha frente. O que o enunciado quer? A intensidade do campo elétrico em qualquer ponto do universo, qualquer ponto. Poderia ser, por exemplo, esse ponto aqui. Esse é um ponto qualquer do universo. O que essa fórmula está me dizendo é que o E aqui vai depender, vai ter esse vetor, que a gente ainda não se preocupou em calcular, porque eu não tenho como calcular o vetor unitário, porque no enunciado não me diz o ponto onde o elétron está e ele quer em qualquer ponto, então não tem como calcular o vetor unitário. Mas esse campo elétrico será função dessa distância R e do dielétrico. Ah, não, mas eu quero outro ponto, eu não quero esse, eu quero esse ponto aqui, ó, que está bem mais perto do meu elétron e está inclusive no plano Z. Qual será o campo elétrico aqui? Ah, ele vai ser uma função dessa distância R e do dielétrico E. E da carga do elétron, é claro, né? Essa é uma diagramação mais ou menos do que o enunciado está pedindo. Como o enunciado não me diz qual é o ponto onde está o elétron, como o enunciado não me diz em que ponto ele quer o campo E, ele só diz que é um elétron e qualquer ponto do espaço, eu só posso chegar a uma equação que relaciona o campo elétrico com a carga do elétron, a distância do ponto e o ε0. E é fácil chegar a essa equação simplesmente lembrando que a gente precisa ter uma carga de prova e escolher de forma que a gente consiga simplificar. Vamos passar os valores para a gente entender como é que é isso aqui. Eu, é claro, já não me lembro de mais valor nenhum, tá? Mas acho que eu anotei ali em cima do elétron, o resto vai ficar mais fácil. Vamos lá. Então, substituindo, a gente chegou aqui, ó. A gente tem um campo elétrico E, que será igual
Vamos substituir o que a gente conhece. Carga do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Carga do elétron a gente conhece. Vamos, o que mais que a gente conhece? 4π 10 a menos 9 sobre 36π. Isso a gente conhece, é o epsilon zero. O R do ponto, a distância entre o ponto que o elétron está e o ponto que a gente quer medir. Nem imagino. É qualquer ponto do espaço, então pode ser qualquer um, como eu não sei qual é, deixo indicado que é uma distância. Aí vamos simplificar essa brincadeira aqui, porque essa brincadeira é complicada, né? Então, ó, E é igual, vou mexer embaixo primeiro. De tacada assim, ó, você não pode mais errar isso, hein? É a última vez que você errou isso, hein? Não pode mais errar isso. Corta o 4π com 36, aqui embaixo fica um 9. Não vou mais repetir isso nenhuma vez nessa aula. Simplifiquei, tenho 10 a menos 9 dividido por 9. Então, ó, vamos lá. 1,6 vezes 10 a menos 19. Não precisa do Coulomb aqui, porque depois a gente vai chegar no campo elétrico. Ficou embaixo 10 a menos 9 sobre 9. R2. R elevado ao quadrado. Então vamos simplificar este pedaço aqui. A gente já sabe que eu posso botar um denominador aqui com 1, multiplicar essa fração de cima pelo inverso da de baixo. Então, na verdade, é como se eu multiplicasse aqui em cima por 9. Então, vai ficar igual assim, ó, entre parênteses, só para vocês verem. 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica o 9 que subiu. E aqui embaixo ficou 10 menos 9, R ao quadrado. Para eu não ter que usar a calculadora. Eu gosto muito da calculadora, tá? Tem nada contra ela, não. Para eu não ter que usar a calculadora. 10 a menos 9, divisão de potências da mesma base. Mantenho a de cima, então é menos 19, menos a de baixo. Então é menos 19 mais 9 que dá 9. Então fica 1,6 vezes 10 elevado a nona. Opa! Menos 19 mais 9 vai dar menos 10. Menos 19 mais 9. Que multiplica 9. Isso tudo multiplica 1 sobre R ao quadrado. Se vocês fizerem na calculadora, vão chegar a 1,48. Se fizer na calculadora, vão chegar a um valor igual a esse aí. Eu estou achando meio estranho, mas é isso aí mesmo. Beleza? Vamos pedir, eu vou pedir dúvidas, professora Deise? Não? Vou pedir ao professor Fred a gentileza de passar para a gente o enunciado do terceiro exercício e a gente vai progredir na nossa matéria. Deixa eu apagar o quadro. Enquanto vocês estão lendo o enunciado, eu vou sofrer uma mutação genética e vou aparecer numa forma um pouco mais confortável, porque vocês podem não acreditar, mas aqui dentro, em Curitiba, dentro dessa sala hoje, está um calor senegalês. O enunciado diz o seguinte: uma carga Q igual a 10 a menos 9 Coulomb está uniformemente distribuída por unidade de comprimento, metro é a unidade de comprimento, nos seguintes dispositivos. Letra A, um condutor cilíndrico muito fino de diâmetro desprezível. Letra B, um condutor cilíndrico de raio igual a 10 milímetros, onde assumiremos que a carga só exista na superfície externa lateral do dispositivo. E letra C, um cilindro sólido de material não condutor
de R igual a 10 milímetros, onde assumimos que a carga está uniformemente distribuída por todo o volume do material. O que o enunciado pede? Que calcule a densidade de cargas em cada uma dessas estruturas. O cálculo da densidade de cargas é muito importante porque a gente vai usar esse cálculo em toda a eletricidade e em toda a eletrônica. Eu tenho 3 exemplos aqui que a gente usa com muita frequência. Letra A, ele diz que é um condutor cilíndrico muito fino de diâmetro desprezível. A gente vai usar esse conceito sempre que a gente estiver trabalhando com fio. Sempre que a gente estiver trabalhando com fio normal, a gente vai dizer que é um condutor cilíndrico de diâmetro desprezível, porque a gente quer ver a distribuição de carga linear. A letra B, ela fala de um condutor cilíndrico de raio 10 milímetros, então ainda é mais desprezível. O raio dele é 10 milímetros, eu vou até escrever esse 10 milímetros aqui para a gente não esquecer, porque esse raio de 10 milímetros vai fazer muita diferença na nossa vida. É um condutor cilíndrico de raio de 10 milímetros que a carga está só na camada superior e só na lateral desse cilindro. Onde é que vocês vão ver isso? Lá em antenas. Quando vocês estiverem estudando guias de onda em micro-onda, vocês vão precisar de distribuições de carga que tem exatamente essa distribuição. Por último, eu falo de um cilindro que é um dielétrico e que a carga está distribuída por todo o volume do cilindro. Meu Deus, um dielétrico com a carga distribuída por todo o volume do cilindro. Talvez, eu não consigo lembrar, eu acho que é o tal de capacitor, que vocês vão usar em toda a eletrônica e toda a eletricidade, é um dos componentes mais importantes. Então vamos ver como é que a gente calcula essas densidades de carga em todos os 3 dispositivos que a gente está usando, começando da letra A. Então, densidade, a gente está falando de um condutor de diâmetro desprezível. Se é um condutor de diâmetro desprezível, na verdade, ele é um fio, a carga está toda distribuída linearmente. Então, a gente vai falar de densidade de carga linear. Densidade linear de cargas. A densidade de carga é sempre ρ. Se ela é linear, é ρL. Sempre ρ. Densidade será sempre uma grandeza física sobre uma outra grandeza física, com uma diferença. A grandeza física do denominador será sempre uma grandeza dimensional. Será comprimento, será área ou será volume. Densidade linear de cargas será um comprimento. Então, vamos fazer isso aí. A gente sabe que a densidade linear será a carga, uma grandeza, dividida por uma outra grandeza física, desta vez uma grandeza física relacionada à dimensão, comprimento. A carga dividida pelo comprimento. No nosso caso, ele diz ali que a nossa carga é, não anotei, vou anotar, que é igual a 10 menos 9 Coulomb. A nossa carga é 10 elevado a menos 9. O nosso comprimento é 1. Então, a nossa densidade linear de carga é igual a 10 a menos 9 Coulomb por metro. Pronto. Densidade linear de carga, Coulomb por metro. Aonde vocês se enrolam? Todo mundo quer decorar a fórmula, Q sobre L. Não precisa decorar a fórmula, precisa decorar, entender, saber de coração o conceito. Densidade será sempre uma determinada grandeza física dividido por outra grandeza física, sendo que a do denominador sempre será uma grandeza física relacionada a uma dimensão. Ela vai ser um comprimento, como é esse caso, ela vai ser uma superfície, como é o próximo, ou ela vai ser um volume, como é a letra C. Vamos passar para a letra B. Na letra B, vou ler de novo, porque eu estou com uma certa idade já. Então, na letra B, a gente tem um condutor cilíndrico de raio igual a 10 milímetros. Ah, sistema métrico, hein? Sistema Internacional de Medidas. Então, raio
igual a 10 milímetros, é muito bonitinho, né? Mas isso aqui também é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 3 do metro, porque a gente trabalha com um sistema métrico, sistema internacional de unidades. Nesse caso agora, o que a gente quer? Agora a gente quer calcular uma densidade que é superficial. Novamente e sempre, densidade será o nosso querido, amado, iluminado, salve Rho. Como ele é superficial, poderia ser A, mas a gente costuma usar Rho-S, que é em inglês e a gente costuma usar em inglês. Então será quem? Será a carga dividido por quem? Pela área S. Opa! Que área é S? A área da lateral do cilindro, porque o enunciado diz que está na superfície lateral do cilindro. Aí, Jorge, aí, você aí de São Paulo que está assistindo, diz para mim aí, de cor, qual é a fórmula da área do cilindro? Não decorou? Eu também não. Então vamos olhar qual é a fórmula da área do cilindro. A área de um cilindro, a área lateral do cilindro, será igual a 2π, que multiplica R de raio e L de comprimento, 2πrl. Essa é a área do cilindro. Então a gente pode calcular a nossa densidade. Isso vai ser igual a 10 a menos 9, que é a nossa carga, 2π, que multiplica quem? Nosso raio. 10 vezes 10 a menos 3. Sistema métrico, que multiplica quem? O nosso comprimento. Lá no enunciado ele diz que é por unidade de medida. Então, 1 metro. A gente precisa fazer essas contas. Isso aqui vai dar assim, ó. 10 a menos 9. Aqui embaixo dá 20. Eu vou deixar o 2π em evidência, né? 2π em evidência, que multiplica 10 a menos 2. 10 a 1 vezes 10 a 3. Multiplicação de potências da mesma base. Mantém a base e soma as potências. Então aqui está 1 mais menos 3, 10 a menos 2. O 1 a gente não precisa identificar, o 1 sumiu. Então a gente ficou de fazer essa divisão. 10 elevado a menos 9. Este aqui está negativo. Divisão de potências da mesma base. Menos 9 menos menos 2 dá menos 7. Dividido por 2π. Se fizer a conta, vai chegar a 15,92 nanocoulombs por metro. Outra coisa que vocês se confundem. Aquela resposta lá, ó, 15,92 nanocoulombs por metro. Olha que professor mal. Eu fiz a conta na calculadora e o que saiu lá na calculadora foi isso aqui, ó. 15,92 que multiplica 10 a menos 9. 10 a menos 9 é o nano. 10 a menos 6 é o micro. 10 a menos 3 é o mili. 10 a menos 12 é o pico. E por aí vai. A gente precisa saber quais são essas unidades para a gente poder responder direitinho. E é bem tranquilo de a gente decorar. Beleza? Podemos passar para o próximo? A letra C, que é o nosso querido, amado, iluminado, salve, salve volume. Vou apagar esse aqui. Então, agora a gente está trabalhando com, na letra C, eu vou lá ler o enunciado, porque o sujeito com uma certa idade não sabe mais o que está falando. Na letra C, a gente tem um cilindro sólido de material não condutor. Material não condutor é dielétrico. De um material não condutor com R igual a 10 milímetros. 10 milímetros, 10 que multiplica 10 a menos 3 do metro. E eu quero saber qual é a densidade de carga nesse cilindro. O cilindro inteiro, o volume do cilindro. O volume do cilindro... V é igual a π L, fazer um L mais bonito, R ao quadrado. Volume do cilindro, densidade volumétrica de carga, é o nosso ρV. Vai ser igual a quem? A nossa carga dividida por π.
Qual é o nosso L? Nosso L é 1, que multiplica 1, que multiplica quem? O nosso R ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 3. Aí a gente trabalha com essa equação. Isso vai ficar, primeiro, Q sobre π. O 1 a gente não precisa se preocupar. 10 vezes 10 a menos 3 é 10 elevado a 1, que multiplica 10 a menos 3. Produto de expoentes de mesma base. Mantemos a base. Somamos o expoente. 1 menos 3. 1 menos 3, 2. Qual é a nossa carga? 10 a menos 9. 1 menos 3, menos 2. Qual é a nossa carga? 10 a menos 9. Divisão de expoentes da mesma base. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Menos 9, menos 2. Menos 2 é mais 2. Menos 9 mais 2, menos 7. E embaixo, o nosso querido, amado, iluminado, salve, salve, π. Fez essa divisão, você vai chegar a 3,183 olha lá, microcoulombs, 3,183 microcoulombs. Isso quer dizer que na sua calculadora deu isso aqui, ó, 3,183 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 é o microcoulombs. E achamos as 3 densidades de carga que a gente precisava para resolver esse problema. Professor, vamos para o 4º exercício. Se o senhor puder colocar agora... Opa, professora Deise tem uma dúvida. O pessoal está comentando aqui se você esqueceu de levar o raio quadrado. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu fiz todas as contas como se tivesse feito o raio ao quadrado e não fiz. Apaga tudo! Esquece! Meu Deus! Iluminou! O resultado vai ser o mesmo porque eu já sabia o resultado, mas vamos fazer as contas direito. Ai, caramba! O raio ao quadrado! Tem que fazer o raio elevado ao quadrado. Então, ó, Q, π, não precisa do 1. Agora aqui a gente vai fazer 10 vezes 10 a menos 10. Vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. A gente já fez lá. Isso aqui igual agora. 10 a menos 9. Mesmo olhando a resposta, eu esqueci do quadrado, hein? Coisa incrível. Sobre π. 10 a menos 4. Agora vai ser menos 4 sobe para menos 9. Dá 10. Menos 9 menos 4 dá 10 a quinta. Menos 5. E aqui π. E aí o resultado é o 3,183 microcoulombs. Desculpem, eu realmente esqueci de elevar ao quadrado ali. Vamos ao exercício 4. Faltam 2 minutos para acabar a aula? Meu Deus do céu, não vai dar para a gente fazer o exercício 4. 2 minutos para acabar a aula. Puxa vida, que pena. Então, olha só, eu vou deixar o exercício 4 e o exercício 5 lá, mas eu vou comentar esse exercício 4 com vocês, porque ele é muito interessante. Ó, eu só vou mostrar uma coisinha, a gente vai passar um pouco, mas eu preciso mostrar isso aqui, porque isso é muito importante. Muita gente teve dúvida nisso aqui e eu não vou deixar vocês perder a oportunidade de falar diretamente com vocês e mostrar esse processo, porque a gente acaba se confundindo. Então, esse exercício 4, ele precisa calcular, a gente vai calcular um elemento diferencial DH, que é um elemento de campo magnético, através da lei de Biot-Savart. Não precisa ler o enunciado não, professor, pode ficar tranquilo. A gente vai calcular um elemento diferencial DH através da lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart, ela é dada por essa equação aqui, ó. A gente vai calcular um elemento diferencial, então é um elemento incremental. Ele vai receber uma corrente I que vai multiplicar um produto escalar, que é um elemento diferencial de comprimento, produto vetorial, desculpa, do vetor unitário de CP.
sobre 4π R ao quadrado de CP. Aonde vocês têm muitas dúvidas em fazer esse produto vetorial. O produto vetorial é muito simples de fazer, mas porque ele está numa equação, vocês acabam se enrolando muito. Então, o enunciado vai estar lá embaixo, os valores vão estar lá embaixo, vão estar amanhã na sessão de material complementar do AVA de vocês. Mas eu vou resolver o produto vetorial aqui, passo a passo, só para ver se eu consigo esclarecer as dúvidas de vocês nesse processo de resolver produto vetorial. Tem um monte de fórmula de resolver produto vetorial. Em Eletromag a gente usa essa aqui lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando com equação de ondas, vocês vão ver que essa fórmula para Eletromag é mais legal. Então eu vou pegar direto o produto vetorial. Direto o produto vetorial. É um produto vetorial entre I, DL, vetorial. Não, peraí, uma letra que até eu consiga ler, né? Vamos ver, ó. DL, vetorial, quem? Vetorial, o vetor unitário ACP. Calcular um produto vetorial é resolver uma matriz. Então vai ser uma matriz AX, AY, AZ, de quem? Dos meus vetores que estão lá no enunciado, como é que calculo, eu estou indo direto para o vetor para a gente calcular o produto vetorial. 0, 1, menos 1. Deixa eu ver se está certo, para a gente não errar. AX, AY, AZ, 4 menos 3 e 1, 0, 1 e menos 1. Esse é o produto vetorial que a gente quer calcular. E eu vou calcular o produto vetorial usando uma regra bem simples da gente fazer. A gente faz 3 matrizes. A primeira matriz, eu tampo isso aqui, ó. Não quero nem saber o que é isso aqui. Não me interessa. Aí eu reproduzo a matriz. Menos 3, 1, 1 e menos 1. Essa é a primeira matriz. O resultado, o determinante dessa matriz, vai me dar o componente em AX. Menos quem? Menos uma segunda matriz. Quem é que eu tampo agora? Isso aqui. Volta e eu vou tampar essa coluna do meio aqui, ó. Eu não estou interessado nesses números. Copio a matriz que sobra. A matriz que sobra é 4, 4, 0, 0, 1 e menos 1. Mais, aqui vai me dar o AY. Mais quem? Mais uma outra matriz. Agora eu tampo a última coluna dessa matriz. Essa coluna não me interessa mais. Então, ó, a matrizinha que eu vou ter é 4, 0, menos 3 e 1. Esse vai me dar o AZ. Agora eu resolvo essa matriz. Então, resolvo os determinantes. Para resolver os determinantes, eu vou fazer aqui para a gente ter bastante espaço. Primeiro eu vou nesse sentido, ó, multiplicando. Então é menos 3 que multiplica menos 1. Menos quem? Nesse sentido. 1 que multiplica 1. Menos. Menos quem? Vou botar mais de um parênteses, tá? Menos quem? Vou nesse sentido multiplicando. 4 que multiplica menos 1. Menos, nesse sentido, 1 que multiplica 0. Fechei. Mais quem? Nesse sentido, 4 que multiplica 1. Menos, nesse sentido, menos 3 que multiplica 0. Esse é o resultado. Agora eu só faço essas contas. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 1 vezes 1, 3. Menos 1, 2. 2 quem? AX. Aqui eu preciso tomar cuidado. Eu faço primeiro de dentro, ó. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos quem? 1 vezes 0. 1 vezes 0 é 0. Então, menos 4 vezes 0 é 0. Aqui é menos 4, mas tem um menos na frente. Mais 4AY. Agora o último. Mais. Vamos ver se é mais, né? Vamos ver lá. Vamos ver se é mais. 4 vezes 1, 4. Menos quem? 3 vezes 0, 0.
4 menos 0, 4. Mais 4AZ. E resolvemos o nosso querido produto vetorial. Deixa eu só conferir para ver se eu não fiz besteira. 2AX mais 4AY mais 4AZ. Muitos de vocês me passaram dúvidas que não conseguiam entender como é que eu saí daqui para cá. Então tá aí, ó, passo a passo. Faz parte para a gente resolver a equação, a questão número 4. Depois que a gente resolve o produto vetorial, essa questão fica muito fácil. Por isso que eu quis aproveitar esse tempinho para mostrar para vocês o produto vetorial. Por fim, eu só tenho para dizer para vocês algumas coisinhas importantes. Primeira, muito obrigado por estarem aqui essa hora em vez de estar assistindo a Rede Globo. Não, eu sei que você está vendo novela ao mesmo tempo. Nós estamos me enganando, não. Mas os outros não, estão prestando atenção. Essa é a primeira coisa que eu quero, agradecer a vocês. A segunda, lembrar que vocês precisam assinar o canal da tutoria, lá no YouTube, porque a gente está colocando um vídeo atrás do outro. Quase todo dia tem vídeo novo lá. E se você não é da sua matéria agora, será da sua matéria mais para frente. Então é conteúdo importante para você poder levar esse curso de engenharia tranquilo. E por fim, mais importante de tudo, eu queria dizer para vocês que foi uma grande honra estar aqui com vocês e que eu estou à disposição de vocês. Agradeço ao professor Fred e à professora Deisa pelo suporte. Bom final de semana e amanhã tem mais aula ao vivo. Olha se a sua matéria não tem. Muito obrigado.